Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda, eu sou terapeuta de bioconexão e instrutora de movimento. E a gente está aqui de novo para fazer mais uma rapidinha sobre depressão, como que a bioconexão ajuda a eliminar a depressão de uma vez. Eu vou chamar aqui o Leandro, que é professor PhD de biometafísica, para a gente sanar algumas dúvidas e dar dicas para todo mundo, né? Né, prof? Bom dia, tudo bom? Tudo, boa tarde aí, né? Que horas são aí? Aqui é 10 horas. Ó, levanta um pouquinho que tá cortando bem aqui, ó. Eu tô vendo só para baixo. Isso. Aí, Beleza, melhorou? melhorou. Então, assim, Perfeito. ó, para fazer aquela rapidinha de novo. É, tem gente que não sabe que tá com depressão e vem aquela pergunta, né? Como saber se eu tenho depressão ou não? Como saber se a minha mãe ou meu pai ou fulano tá com depressão, né? Como identificar isso na vida da gente ou dos outros? Mas é melhor da gente, né? Vamos cuidar da Hum. gente primeiro. Então, vamos lá. A depressão, dentro do conceito ancestral, ela está muito relacionada a uma falta de vontade, Hum, tá? Agora, como assim uma falta de vontade? Eu não vou aprofundar muito, senão vou fundamentar demais e aí eu preciso de tempo. Mas você percebe que a pessoa não tem vontade de levantar, não tem vontade de fazer, não tem energia para fazer, é. né? Agora, por que disso, tá? É muito comum quando a pessoa não tem controle de uma determinada situação. Primeiro, ela fica ansiosa. Então, ela não tem controle, ela sabe da capacidade dela, mas ela não tem um controle de como fazer. Então, aquilo acaba gerando uma ansiedade. Essa ansiedade ela vai evoluindo, tá? Então ela evolui para como assim? Primeiro eu não tenho controle da situação. Depois eu não acho solução para fazer tudo aquilo que eu tenho capacidade de fazer. Hum, E quando eu não encontro a solução, eu acabo entrando em depressão, eu vou perdendo a vontade. uhum, A vida passa a não ter sentido. Só que a depressão ainda evolui mais, tá? Porque quando ela não tem a solução, ela passa a ter medo das coisas. E quanto mais medo ela vai tendo, porque ela não encontra a solução, ela acaba evoluindo para um pânico. Então você vê que é tudo um estado mental, isso. né? Agora, como que nós podemos entender isso de uma outra forma? Vamos pensar, o ser humano ele é extremamente inteligente, ele é extremamente astuto. Você vê que a mente dele, a mente foi feita para criar Uhum, criar ideias e o corpo para materializar essas ideias. Então vamos imaginar o ser humano e comparar ele com um ratinho. O rato ele é extremamente astuto, não é? Se uhum. você colocar um rato numa gaiola, ele rapidamente vai aprender como é que abre e vai fugir, porque o rato ele sempre encontra soluções. Enquanto ele encontra soluções, ele está no fluxo da vida, ele está cheio de vontade, porque é um desafio, venci mais um desafio. Só que vamos imaginar que a gente pega aquela gaiola e coloca eletrodo em volta. Quando o ratinho vai tentar, quando o ratinho vai tentar escapar da gaiola, ele toma choque. Ou Eu tô tendo uma seja, crise de tosse. Vai indo, vai oi? indo. Então, e aí quando ele vai tentar escapar da gaiola, vai na fechadurinha, ele toma um choque. Então, o que que acontece? Ele perde o controle. E aí ele assusta, não tem mais o controle da fuga. E aí ele vai tentar buscar solução, mas todas as soluções ele toma o choque e perde o poder de solucionar. O ratinho entra em depressão. Hum. Tá? Então é a mesma coisa que acontece no ser humano. Então é isso que nós temos que estar atentos. Primeiro vem a ansiedade, em segundo ele não consegue ver a solução, vem a depressão. E em terceiro vem o desespero, porque eu não consigo fazer tudo aquilo que eu sei que eu posso fazer. E aí se transforma em pânico, tá? Então, Então posso puxar um gancho aqui? Que é pode, aquelas puxa. pequenas coisas que a gente faz, que a gente fala pra gente mesmo, né? Por exemplo, amanhã eu vou tomar mais água, ou amanhã eu vou começar minha série nova de exercício, ou vou começar uma dieta, amanhã eu vou fazer. E aí a pessoa não faz. E aí Hum, começa.
um pedacinho assim, não faz. E não tem aquele comprometimento com ela mesma. São pequenas coisas que eu acho que é o que você falou, de começar a se deprimir, assim, começa a não a fazer, né, passo por passo, né, que seja bem pequenininho cada passinho, ao invés de trazer isso, essas ações para a vida, começa a regredir e aí tem aquela não autoconfiança não suficiente para seguir a vida sem deprimir, né? Sim, porque assim, cada ser, ele vai ter uma dor que vem às vezes do útero, da infância, tá? E essas dores acabam gerando em alguns uma característica de ser muito perfeccionista, outros de terem medo de errar, outros de terem medo de ser enganado. E olha só, essas dores que estão no inconsciente faz uma coisa que é extremamente simples se transformar num desafio onde eu desisto. Então, por exemplo, vamos pensar numa coisa bem simples, gravar um vídeo, fazer uma live. Quem nunca fez, quer fazer ela tão perfeita. Se ele tem a dor do perfeccionismo, ele quer fazer tão perfeita que nunca vai estar bom, então ele nunca vai fazer. Então ele começa a se frustrar e perder a vontade e entra em depressão. Antes mesmo Aquele de que tem fazer. medo de... Oi? Antes mesmo de fazer, né? Exatamente. Aquele que tem o medo de errar e passar vergonha, ele vai filmar e não vai pôr, vai filmar e não vai pôr. Por quê? Ai, tá feio, ai, não tô bom, ai, vou passar vergonha, ai, o que vão falar de mim? Então aquilo que era extremamente simples, só vou filmar e pronto, para aquele tipo de pessoa é um desafio enorme, tá? E é isso que tem que entender. Cada ser vai ter uma origem dessa depressão, porque isso tá lá no inconsciente. E a bioconexão vai ajudar nisso, né? Tanto é que os médicos do passado, né, quando perguntavam sobre como você está, eles diziam o seguinte: como está o seu telhado? Como assim, como está o seu telhado? Como está a sua mente, tá? Porque a sua mente, ela é o espelho da sua vida, tá? E do Então, corpo, né? sim, do corpo. Então a vida é espelho da sua própria mente. E a sua mente está cheia de medos. E a bioconexão vai agir no telhado. Tá? Tem até um ponto bem legal, se a gente for pensar nisso, era do médico depressivo. Olha que legal. Esse médico ele tinha um consultório e de repente abriu um consultório na frente do dele. Só que todo mundo parou de ir nele e começou a ir no outro consultório. E esse médico ficou em depressão. Tá? Ninguém ia mais lá. E ele começou... Ele sabia da alta capacidade dele, mas, caramba, por que que me trocaram pelo outro? E foi perdendo a vontade. Até que os filhos dele convenceram ele a passar no outro médico. E o outro médico, como os filhos contaram a história, né? O médico falou o seguinte... Ele começou a falar, não, coisas nada a ver. Não, você tem um problema no útero, e ele era homem, não tem útero. Nos ovários, no não sei o quê, e por isso que você está triste assim, por causa temos que tratar o seu útero e o ovário. E o que aconteceu com esse médico? Ele saiu de lá tão contente, porque esse médico é um burro. Só que foi proposital. Então, o que, que aconteceu? Aquela sensação de trazer alegria para ele mudou toda a química do telhado dele. Exatamente, olha que legal. Foi aonde ele se transformou. Então a bioconexão vai agir no telhado, quebrando essas dores que impedem você de vencer desafios que são extremamente simples. Tá? Esse é um ponto importante. Nós não precisamos de remédio. Nós fazemos o seu corpo produzir o remédio. Tá? Então, é assim que a bioconexão vai agir, porque quando você entende os seus medos e vê que o medo é uma imaginação fértil e você começa a ter as ações, você volta a fluir no fluxo da vida, no fluxo natural, que é criar, é agir, é se movimentar, que é o fluxo contrário da depressão. Tudo, né? Sim, com certeza, porque você sai da estagnação. Isso. Quando você está em depressão, você não para. Tudo que para gera estagnação. Pronto, você passa a dar movimento. Por isso que o esporte é importante, uma atividade física também é importante.
É. Porque ela já começa a liberar químicas importantes, como endorfina, e várias outras químicas aí que são importantes para a gente. Endorfina, serotonina, dopamina, melatonina, são substâncias importantes para você ter ação, para você se sentir leve, Nós né? adoramos a Inas. Olha só. Então, Vamos e aí, lá. como que identifica a depressão? Por exemplo, tem casos assim, né? Ah, tem casos que me procuram para curar o outro, né? Ai, minha filha, eu tenho certeza que ela tá com depressão, eu tenho certeza que o fulano, não sei o quê. E ao invés da pessoa se tratar, quer tratar o outro. Tá. Uma dica para saber, que são diferentes casos, né? Mas assim, como é que a gente sabe que a pessoa tá na depressão? Então, aquilo que nós falamos, você vai já perceber pela falta de vontade, tá? Uhum. Não quer mais sair da cama, não tem vontade Pânico, de né? fazer nada, acaba entrando em pânico, tem medo de tudo. Ó, meu aluno aí, ó, Tem William medo de tudo. Donizete, foi meu aluno de luta, faixa preta, formado por mim. Muito bom. Fala, William, beijão. Então é muito importante. Primeiro, o primeiro passo é fazer essa pessoa ter movimento, sair do quarto. Hum, Ela tem que ir para o mundo, tá? é. E, Como e que faz outra, sair do quarto? Tira a cama? Fecha a porta? mais ou menos isso. É importante tentar fazer essa pessoa, tentar não, né? Ela vai ter que perceber que ela precisa de uma atividade. Atividade física é importante também. Nossa, é. Atividade física vai agir no corpo, a bioconexão vai agir no telhado. É mais um Então, é movimento importante mesmo, né? esse sincronismo. Por quê? Porque eu fazendo atividade física de cara, eu já automaticamente já transformo a química. É, é. E esse é um dos pontos importantes. Tem que fazer uma Movimentar, né? transformação da química, porque os pensamentos ruins, que são relacionados a eu saber do meu potencial e não estar fazendo, eles liberam químicas hostis. Então, se eu ficar só dentro do quarto com aquele pensamento com o telhado furado, estragado, eu vou estar me prendendo naquela química que vai querer que cada vez mais eu fique ali. Então, Verdade. quando você consegue colocá-la numa atividade, você já vai ter química para combater a outra química. Então, você Hum, já abre uma porta. Aí você entra com a bioconexão que vai agir na causa, que é. é a dor que vem lá da infância. Tá? Às vezes do útero, às vezes de outros tempos. Então é aí que a bioconexão tem um papel super importante. E o Resumindo. mais. Ah, Oi? não, tem que fazer rapidinho, tem que cortar você às vezes. Então fechou. Então, Deu assim, para ó. entender? Não, tem mais uma pergunta. Resumindo, a gente identifica a depressão com a falta de vontade, né, de fazer. Mas tem uma coisa assim, qual a falta de vontade e o cansaço, né? Tem gente que tá cansado, mas e aí tem aquela se confunde que tá depressivo, mas não, às vezes é só precisa descansar mesmo, descansar a mente e a pessoa tem vontade. Então, identificar a Então, falta só de que aí vontade. vem. Mas aí vem um ponto importante, tá? Quando você está muito cansado, isso pode também gerar uma depressão, porque você para o movimento. A vida foi feita para ter movimento. Quando eu estou muito cansado, eu não quero mais saber É, de movimento, é. tá? Então, não que seja uma depressão, mas precisa de um descanso, sim. Mas tem que ter sempre algo que movimente junto, tá? Aham. Não pode só descansar. Por mais que o descanso que regenera todo o organismo, mas o descanso é à noite, hora de dormir. Um descanso Dormiu, ativo. exatamente, né? Esse é Olha um só, dos pontos importantes também. você Hi, deve. Musa! Então, eu ia How falar, are você deve you? conhecer essa pessoa, que eu não sei como pronuncia. Musa é my brother in Iran. Musa Hi, sorriu. hello, hi, moça. Hello to Iran, Iran. Ok? Então, aí o último dicas para sair da depressão. A gente mesmo. Não fazer o outro sair, né? A gente mesmo. O que que a gente faz? Primeiro, buscar coisas que te deem prazer. Hum, Se você não buscar coisas que te deem prazer, você vai ficar preso
cada vez mais alimentando químicas hostis para o seu corpo. Então, a bioconexão ajuda muito, que é o que nós já falamos, porque nós vamos quebrar algumas crenças e fazer essa pessoa, nós vamos empurrar essa pessoa para ela dar movimento na vida dela. Tirar esses medos, porque a origem de tudo, que nós temos que entender... Vida, né? Vai viver. Oi? Empurrar para a vida, Sim. vai viver. O grande ponto é aquilo que nós vimos no início, é entender a origem, né? E a origem pode estar no perfeccionismo, pode estar no medo de errar, pode estar naqueles medos. Quando eu tiro aquilo, ela entende aquilo e dá aquela ação, ela já começa a ter prazer. Quando ela começa a ter prazer, a química já começa a mudar. Quando a química começa a mudar, ela já começa a ter vontade de agir. Tá? Você vê, vamos dar um exemplo, vai, Fernanda. A Fernanda me chamou para fazer algumas lives. Na primeira não gerava uma certa ansiedade? Né? Imagina, primeiro foi assim. Pronto, só que você enfrentou a ansiedade e fez. Então você solucionou, eu fui lá e fiz. Agora, se essa ansiedade se torna, ai, mas o que vão falar de mim mais, como vai ser? Ai, se eu passar vergonha, aí você desiste, você não encontrou uma solução. Pronto, a Fernanda entra em depressão aos poucos, porque ela vai se sentindo cada vez mais inútil, eu tenho medo. Mas aí tem um ponto também, é enfrentar os medos, né? Que o medo maior era, o que vão pensar? Nossa, eu vou me expor, e daí... Não, é enfrentar, né? É enfrentar o medo. Se você não enfrenta, ele fica maior que você e você vai se jogar na cama da depressão, né? Perfeito. E esse é o ponto. É a pessoa entender, através da bioconexão, o que realmente é o medo. E ver que não pode deixar uma ilusão, uma imaginação fértil, parar de se movimentar. Por exemplo, você acha que todo mundo gosta do que eu falo? Lógico que não. Vão ter pessoas que me odeiam, mas tem muito mais pessoas que me adoram. E eu quero que se dane quem não gosta. Se eu focar em quem não gosta, eu paro minha vida. Exatamente. E aí que é o ponto. As pessoas às vezes estão focando no lado errado. Se preocupando com o que vão falar, só que aí quem está se preocupando é você e quem vai sofrer e ficar doente é você. Não é quem está falando. Não. Tá? Então, é ter uma clareza para tomar as melhores decisões. Aqui, hi guys, da Shirley, toda chique do inglês. Aqui, ó, eu tinha da Cris. Eu tinha muito medo de errar e necessidade de aprovação. Por isso, não conseguia fazer nada. Sensação de incapacidade por isso. É isso mesmo. Perfeito. E aí não encontrava soluções. Quando ela entende que aquilo é uma imaginação, ela dá ação. E o terapeuta da bioconexão, ele vai te auxiliar a dar essa ação. Auxiliar não, ele vai tratar um padrão que vai te dar um poder de vontade. E aí você vai lá e enfrenta aquilo lá porque você entendeu o medo. Pronto. Você para de se sentir incapaz e o seu organismo... Nossa, teve uma mudança, ela é capaz. Pronto, muda a química. Tudo é química, tá? E nós temos o poder de transformar a química quando nós tratamos o telhado, porque é ele que gera a química. Verdade. Então vamos lá, vamos fechar aqui. A origem da depressão e uma frase. Origem da depressão, o medo. Medo. E como que identifica a depressão? A falta de vontade, o cansaço. Como que a gente sai da depressão? O primeiro passo para sair da depressão? Vencer o medo e dar o movimento, ter prazer no que faz. Se permitir a ter prazer, não se preocupar com o outro, e sim se preocupar com o prazer da sua vida. Próprio, Então tá bom. Gente, alguma dúvida pode mandar aí para o Leandro. As difíceis pode mandar para o Leandro. As fáceis pode mandar para mim. É isso aí. E conheçam a minha equipe, aí a Fernanda faz parte da minha equipe. Vamos lá, se tá com algum probleminha. Bioconexão não é só para depressão, é para tudo. Não tem limites. Mas tá? a gente tá sempre aqui. Se quiser alguma dica, a gente sempre dá, tá bom? Então, William, aprendi com o Leandro há muitos anos como superar meus limites sem medo. Desde o início, ao saltar uma cadeira até grandes decisões no mundo corporativo de hoje. Osso, Master.
É isso mesmo. Ele entendeu que quando eu dava alguns desafios, os desafios não eram uma brincadeira, é exatamente porque a vida é cheia de desafios. Naquela Exatamente. cadeirinha que ele pulou quando era criança, sem ter espaço para correr, fez ele desenvolver o poder de, porra, eu sou foda e eu venço É qualquer isso coisa. aí. Esse é o ponto. Como que fala? Não tem uma palavra aí que você não é, é literal, mas também tem um contexto, né? Aquilo que você faz no esporte, você leva para a vida. É os Sim, movimentos que leva para a vida. exatamente. William, querendo você aqui, hein? Então tá bom. Bom, então, Beijo valeu. para Olha lá, meu amigo todos. também das Ilhas Canárias, é isso? Ilhas Canárias, não lembro o nome. O Hiro. Hero. É, how are you, my brother? Hello, Hiro. Graças por estar aqui. Então, beijo para todos. Thank you very much. Arigatou gozaimasu. Aí, annyeonghaseyo e bye bye. Graças. Tchau. Tchau, tchau. Grava, hein? Grava. Estou gravando.